Nos últimos anos, a adaptação climática finalmente passou a ocupar um centro da agenda global. Volto aqui da Conferência de Bonn com algumas colegas que estão aqui, né? E esse assunto ele tem sido um componente fundamental em toda a agenda de negociação internacional sobre a responsabilidade das partes e dos países em adaptar sua sociedade, seus ecossistemas e todo o globo frente à urgência climática que a gente vive. São fenômenos climáticos, mas decidir quem mora nas áreas de maior risco, quem tem acesso a saneamento básico, quem recebe infraestrutura, quem consegue se recuperar depois de um desastre e quem participa da formulação das políticas públicas é uma decisão meramente política. Pessoas negras e periféricas são mais vulneráveis porque as nossas cidades foram construídas distribuindo proteção e risco de maneira totalmente desigual. E enquanto alguns territórios receberam saneamento, drenagem, áreas verdes, planejamento urbano, outros receberam e continuam recebendo a ausência do Estado. Nos últimos anos, a gente desenvolveu o projeto Retratos das Enchentes, utilizando uma metodologia de geração cidadã de dados, construída junto às próprias comunidades, produzindo conhecimento junto com as organizações locais. Nós ouvimos 718 famílias, representando 2.177 pessoas, sendo a maioria dessas pessoas entrevistadas mulheres e pessoas negras. As mulheres negras sozinhas representam 42,3% da amostra e quase 70% das famílias vivem com até 2 salários mínimos. Mais de 59% das famílias perderam móveis eletrodomésticos, quase metade sofreu danos estruturais e mais de 25% perderam documentos. 48,5% dessas famílias adoeceram após as enchentes, 43,3% vivem em domicílio sem tratamento de esgoto, o que transforma a água da enchente em um vetor de doenças. E esses números, eles mostram que a vulnerabilidade climática, ela acompanha a desigualdade racial, territorial e de gênero. Então, para além da exposição climática, há também um encontro entre os eventos extremos e as desigualdades históricas. Os impactos das enchentes produzem efeitos que a política pública não consegue dimensionar, que não aparecem nas estatísticas e que também são sobre dignidade. Então, esses são alguns dados produzidos que mostram que a adaptação ela também é uma agenda de saúde mental, de mobilidade urbana, de saneamento básico, de renda, cuidado e dignidade. Por fim, acho que não existe resiliência quando o conhecimento sobre o risco não chega a quem mais precisa dele, para quem está em risco. A gente está vivendo com um cronômetro nas nossas costas, frente ao El Niño, lutando em um cenário de desinformação gigante. E justiça climática é também lutar por isso, pela qualidade da informação, pela complementariedade dos saberes e pela força da solução que os territórios têm desenvolvido. A abordagem da geração cidadã de dados, ela mostra exatamente isso. Os dados produzidos pelas comunidades e pelas organizações locais não servem apenas para diagnosticar os problemas, mas ajudam também a definir as prioridades da solução, onde investir primeiro, onde o risco é maior e, portanto, aonde a proteção deve vir antes. Mostram quem precisa ser protegido e, a partir daí, avaliar se uma política de adaptação realmente tem mudado a vida das pessoas. E só assim, então, a gente vai deixar de administrar as desigualdades produzidas pela crise climática, na verdade aprofundadas, mas construir cidades que sejam resilientes, justas e democráticas. Muito obrigada.